delícia! Eu vi um rock assim no início de noite, não tem nada igual. Não dá pra tocar o resto da noite, porque senão a gente fica ligado aí assim e só vai dormir lá pelas 4 da manhã. Coisa que é difícil pra você e fácil pra mim. Eu adoro dormir mais tarde. E acordar tarde também, né? Afinal, a gente tem que acordar na hora que acorda, né? Na hora que o olho abre. Pra quem é do ramo aqui, pra quem é da televisão, pra quem tem que bater o cartão de ponto, eu sei que é difícil, muito complicado. Muito boa noite, Rondônia. Boa noite a você que a partir de agora vai ficar comigo por 1h30. Melhor, por 1 hora, hoje é 1 hora, para que a gente tenha essa conversa beiradeira, falar das coisas da nossa terra, falar de situações, trazer pessoas interessantes, para que a gente entenda um pouco mais aquilo que faz parte da nossa vida. Às vezes as coisas estão tão à nossa frente e a gente não percebe. E não percebe porque a gente se acostumou com aquilo ali assim. Há uma tendência, é assim mesmo, não é. Tem uma palavrinha que é bastante interessante e que ela começou a ser falada pelos governos de uma forma geral sobre estruturante. Já ouvi falar nisso, né? Olha, tem que tomar uma decisão que é estruturante, fazer uma política estruturante. Eu trago hoje uma pessoa que está fazendo algo que é estruturante. Valéria Giovânia, que eu queria trazer aqui já muitas vezes e ela estava lá reticente, é a minha convidada de hoje. Ela é a coordenadora, chefe, superintendente, dona, enfim, é quem manda num órgão chamado SGP. É da terra, quer dizer, é minhoca da terra, nasceu aqui mesmo, sempre foi da iniciativa privada. E aí um dia, por obra e graça de Dom Hildo de Orleans e Bragança, o prefeito, foi chamada lá do Grupo Atenas para participar, ou para criar essa estrutura que hoje já é regulamentada, é lei, e a prefeitura vai ter que continuar com isso aqui para o resto da vida. Muito boa noite, obrigado por você ter vindo, enfim, ter aparecido aqui. Então, eu estava doido para conversar com você. Eu que agradeço o convite, realmente, eu estive um pouco reticente para estar aqui com você, mas eu fico muito honrada por você ter me feito esse convite. Honrado fico eu. Vem cá, estruturante, eu não estou errado não, quando você criou essa, quer dizer, quando vocês criaram, isso não, nada se cria somente com uma pessoa, né? Pelo efeito da vontade, é pela necessidade, a demanda e pelo conhecimento que a pessoa agrega para aquilo ali, para a solução. Como você bem falou, não se constrói alicerces com areia. É verdade. Então, o trabalho estruturante é aquele que a gente constrói com cada tijolinho. E com cada tijolinho, com o esforço que cada tijolinho depreende para a gente construir essas paredes. Quando, da época da transição, eu conversando com o Hildon, e ele me disse o seguinte, eu vou trazer uma pessoa que é do meu grupo Atenas para dentro da prefeitura. Eu vou matar a Ieda, a esposa dele, mas eu vou trazê-la. Naquela época você já tinha uma ideia de que havia a possibilidade de criar essa estrutura de controle que vocês têm hoje? Nós tínhamos em mente que eu viria com o Hildon para a prefeitura, eu deixaria o Grupo Atenas para acompanhá-lo nessa missão que ele estava recebendo. Missão mesmo. É uma missão. Nunca ninguém disse que seria fácil, né? Mas quando ele se disponibilizou a assumir essa candidatura em 2017 e assumir esse governo municipal, certamente ele estava imbuído do melhor propósito. Acredito nisso. Então, da mesma forma como eu era já uma funcionária dedicada no grupo empresarial do prefeito, eu vim para a prefeitura para contribuir com o trabalho que ele estava iniciando e também deixar a minha contribuição para a cidade da qual eu sou filha. Sua cidade? Na minha cidade, né? Eu nasci na Daci Vargas, que legal. Da maternidade, então eu sou filha dessa terra e eu nunca imaginei estar nesse cenário de poder contribuir com o crescimento da minha cidade, da qual eu faço parte. Então, assim, eu via, assim como todo cidadão, a gente fica acompanhando de longe, acaba não se disponibilizando, se colocando num certo distanciamento. E criticando. E criticando de longe. Então, assim, é o papel do cidadão que tem algo para contribuir para o bem-estar seu e do povo. Se tiver essa vontade, vá lá e faça algo. A gente vive esse momento no Brasil, né? Então, assim, quando ele veio, eu vim para contribuir com a minha técnica, com o meu conhecimento, para implementar essas estruturas que, na verdade, veio num cenário ainda meio indefinido, onde eu estaria sendo
alocada. Na verdade, ficou num impasse. Aí eu iniciei o trabalho como assessora dentro do gabinete e ficou se desenhando, se mapeando. Onde eu vou colocar a Valéria? Porque meio que dentro do campo de visão do prefeito, eu meio que estaria sendo uma figura coringa, onde eu me adaptaria. Camaleonicamente, eu conseguiria me adaptar. Ainda bem que lhe arranjaram essa função, porque senão você estaria morta hoje, né? Pelo amor de Deus. Você teria já passado pela indústria. Foi tanta coisa que o Ildo mudou que você já teria saído também, né? Ou então seria secretária de saúde. Esse trabalho para qual eu fui delegada, ele foi designado, assim, eu falo muito do campo do magnetismo, ele foi feito para eu assumir esse encargo mesmo. Entende? Porque nós temos nesse prisma da superintendência um campo de atuação onde nós conseguimos auxiliar todas as áreas finalísticas da prefeitura, onde eu estou do lado do prefeito dando esse suporte que ele tanto precisa, né? Porque não existe possibilidade de governar, de gerir qualquer estrutura, seja privada ou administrativa, sem ter informação, sem ter os dados técnicos, sem ter referências, indicadores para poder fazer uso dessas informações. A gente chama muito, as pessoas que estão perto de uma figura central, a gente chama, são aquelas que formam aquilo que chama-se de núcleo duro do poder. Você está nesse núcleo. Você está pendurada no organograma a quem? Ao gabinete do prefeito? Então, a SGP, dentro da estrutura municipal, ela está diretamente ligada ao gabinete do prefeito e no qual eu sou subordinada ao secretário-geral de governo. Então, assim, é um trabalho que a gente está realmente lado a lado com o prefeito e a gente vem buscando dar esse suporte para a gestão e também estabelecer essa linha de contato com o secretariado e, ao mesmo tempo, na área que eu atuo, por ser um perfil meu, eu avanço isso, eu vou além disso, eu procuro saber como é que está, quem está na ponta, como que é a execução desse trabalho do servidor e, ao mesmo tempo, eu quero saber se o munícipe está sendo bem atendido. Eu costumo dizer que a SGP, ela é integrante de todos os processos da prefeitura. É o elemento para execução da transversalidade. Na verdade, a gente é uma estrutura meio, mas onde eu acabo participando e vivenciando todos os processos, porque eles aportam inicialmente na superintendência e a gente executa um trabalho de análise de um juízo de admissibilidade, onde a gente auxilia o secretariado para ele equacionar a quantidade do material da qual ele está fazendo aquisição. Nós não somos ordenadores de despesa, nós somos auxiliares, na verdade, como eu havia comentado com você, nós somos coadjuvantes em todos os cenários do município, né? Até porque, no meu entendimento, o protagonista dessa gestão é o prefeito. Tá certo. Né? E nós somos servidores do povo, porque para eles é que nós existimos, para dar essa retribuição para a população. Você tem, pelo que eu estou sentindo aqui, uma formação, ainda que não seja acadêmica, não sei se de direito. Sim. Mas você tem também uma passagem longa na sua maior escola, que foi o Banco Nacional, que é onde eu te conheci. Sim. É verdade, lá atrás, Banco Nacional, que é possivelmente a sua grande escola. Como foi? Na verdade, eu costumo dizer que as instituições financeiras, elas são as melhores escolas para formar profissionais. É verdade. Sem dúvida, a minha escola mater, como profissional, a minha referência estruturante como profissional, certamente foi a instituição financeira. Bom, a SGP, você me disse aqui assim, mais ou menos o que é que ela faz. Sim. Mais ou menos não é tudo. Mas eu queria saber assim, não é instituição fim, ela é instituição meio. Mas ela tem um fim em si, que é promover a economia, ter aqueles pontos lá de juridicidade, legalidade, economicidade, que são os pilares da estrutura moderna de administração. Dentro da administração pública, nós todos estamos subordinados aos princípios norteadores da administração pública, em qualquer que seja a colocação do servidor. E dentro do trabalho que a gente vem executando, além de
buscar essa equação, que eu costumo dizer que às vezes é uma mera conta de matemática, é uma mera conta de matemática, que faz com que o emprego do dinheiro público chegue e se aplique da maneira eficiente. Porque se você for avaliar e analisar, Léo, tudo é uma conta de matemática no sentido de eu comprar a quantidade para atender uma demanda para um tempo. É uma correlação. A SGP ela não entra numa crítica de dizer que, por exemplo, a Secretaria de Obras ela precisa ou não precisa de um certo material. O julgamento é dela. O juízo dela, eu costumo dizer que toda secretaria, para funcionar, ela tem uma cesta básica. Ela tem uma cesta básica. Eu venho pregando isso desde sempre. Então, eu, dentro da minha casa, eu sei o que eu preciso para gerir minha família, na verdade, e eu sei qual a necessidade de mercado que nós temos que fazer para gerir uma família por uma semana, por 2 semanas, por um mês e assim sucessivamente, assim como o gestor de cada secretaria, nomeado e empossado. Porque se está no cargo, é porque tem habilitação técnica e conhecimento para tal. Então, ninguém melhor do que ele para fazer esse juízo da necessidade. Nós somos auxiliares para que isso se viabilize da melhor maneira possível. Que compre certo, na quantidade certa, que pague no tempo certo. Sim. Ou seja, tudo isso. E às vezes, nós assim, confortavelmente, por não sermos ordenadores de despesa, eu poderia ficar lá esperando, inerte. Eu poderia estar inerte, mas jamais eu não consigo ficar inerte. Você me dá só um minutinho? Sim. Eu vou chamar doutores da visão. Só queria lembrar aqui uma coisa. É que você falou aí a respeito fez uma correlação entre serviço público e casa. Sim. E eu acabei de me lembrar que uma das definições de economia vem do grego economos, que é a correta forma de você tocar o lar. Fazer exatamente isso aí assim. Não me lembro onde é que eu ouvi isso. Deve ter sido lá atrás, lá no tempo que eu comecei a faculdade. Mas economos é exatamente isso. Sim. Eu vou falar de doutores da visão. Não é somente levar até você, você até o hospital até você. É tirar suas dúvidas. Vamos lá. Você sabe que são lentes intraoculares premium? Já ouviu falar? Ainda não? Pois é, muita gente tem essas dúvidas e no quadro Doutores da Visão de hoje nós vamos tirar essas dúvidas suas e das pessoas que nos procuram. Quanto tempo você usa óculos? Eu uso há 43 anos, então em 6 anos. Mais de 8 anos. Você tem vontade de deixar de usar o óculos? Muita vontade. Muita. Já foi atrás? Não. Deixar de usar óculos é bom. Você já conhece as lentes intraoculares premium? Já ouvi falar. A minha mãe tem 80 anos, ela fez a cirurgia e hoje ela lê melhor do que eu. Eu preciso do óculos, minha mãe não. Bom, realmente as lentes premium intraoculares, elas são indicadas para as pessoas que já passaram dos 50 anos. Às vezes a gente opera pessoas bem jovens com a catarata, mas as lentes intraoculares premiums, o que elas fazem? A gente consegue corrigir a catarata e o uso do óculos. O que é a lente intraocular? Lente intraocular é uma lente que a gente substitui um órgão que a gente nasce com ele, que é o cristalino. Com o tempo, a gente vai envelhecendo e a visão começa a aparecer como se tivesse uma fumacinha. Essa fumacinha é chamada de catarata. A gente tira ela e implanta a lente dentro do olho. Que a pessoa que já usa óculos faz essa cirurgia e começa a usar essa lente e não tem necessidade do óculos. Exatamente. A lente premium você usa quando você opera. Nós temos a bifocal. A bifocal, ela dá visão para longe e para perto. A trifocal, ela dá visão para longe, para perto e para visão intermediária. Ela tem a bifocal ou a trifocal tórica. Esses pontinhos, eles corrigem o astigmatismo. As lentes premium
monofocais, asféricas, que elas corrigem grau ou para longe ou só para perto, ou faz um olho para longe, um olho para perto, e a gente corrige com essas lentes todos os graus que existem no olho. Tem que limpar, né? De vez em quando é fazer o laser nela para limpar, né? Sim, existe. Se faz uma vez, não é tenho que fazer limpezas constantes e frequentes da lente, não. A lente não tem manutenção e se ocorrer a opacificação da cápsula, se faz um laser, que é um procedimento extremamente rápido e que não tem nada a ver com a lente. Tirou suas dúvidas aí sobre as lentes intraoculares premium? Mas você tem mais alguma dúvida? Faz o seguinte, pega o seu celular e mande um vídeo aqui para nós com as suas perguntas. 99252-3700. Até a próxima! Você gosta de rock, Valéria? Gosta, né? Esse aí, eu adoro rock clássico. E eu acho que é um presente que eu posso dar aqui para as pessoas que me honram com a vinda aqui. É exatamente mostrar ou trazer um pedacinho, trechos, né? Frases de rocks clássicos, que eu acho que é uma coisa, é um momento importante da música do mundo. Você está aí cheia de colas e eu estou doido para saber o que é que você trouxe aí. Então. Eu sei que eu tenho ali alguma coisa. Eu queria falar nesse bloco aqui a respeito daquilo que você faz e que já está assim tabulado. Sim. Tá? Então, o que eu costumo dizer é que o que não se mede não se gerencia. É verdade. Certo? Uhum. Então, vale até para casa também isso. Com certeza. Com certeza. O que nós realizamos quando iniciamos o trabalho da superintendência? Nós passamos a catalogar todos os dados de consumo das contas da qual a gente faz a análise da nossa atribuição. Nós vamos ver aí agora. Então, vamos à telinha. Isso. Quando você quiser, por favor. Ok. Vai colocar na tela? Já está tentando. Isso, está aí. Isso. Essa aí é um flyer dizendo da criação da SGP, que ela tem 1 ano e 5 meses, é uma criança. Bem novinha. Mas já tá, é uma criança terrível, Eu né? costumo dizer o prefeito que eu já paguei meu salário. O meu salário já está pago da minha equipe, então isso é bem bacana. Isso é legal. Então, assim, o trabalho que a gente vem executando até o presente momento, a gente já consegue mensurar uma economicidade de aproximadamente 20 milhões de reais que a gente pode visualizar nesse próximo. Que é esse aqui. Isso. Então, assim, comparativamente com os dados catalogados de 2016 ao fechamento de 2017. Só para você ter uma ideia, em litros, no último ano da gestão passada, foram consumidos 4.637.000 litros de combustível, de um modo geral, contemplados gasolina e diesel. No ano de 2017, o consumo reduziu para 2.313.000 litros. Então, foi uma redução de consumo, propriamente dito, em litros de combustível, de 2.323.000 litros, que tem uma estimativa de 7 milhões de reais se a gente for fazer uma conversão para reais. Perfeito. Esse primeiro dado. Com relação aos gastos com energia elétrica, dados consolidados, comparativo a 2016 para 2017, uma redução efetiva de consumo de 873 mil reais e 294 mil. Isso quer dizer o quê? Redimensionamento do consumo, das demandas, dos contratos existentes dentro do município, porque são contratos de demanda, apagar a luz, ar-condicionado, essa gestão de consumo, efetivamente. Que parece que é uma coisa pequena. Parece singelo, mas tem uma representatividade, porque isso aí é um hábito, né? Gastos com telefonia fixa, da mesma forma, nós conseguimos uma redução de consumo de 189.700. E olha que o prefeito é chegado numa live, né? Sim. Gasta bastante. Mas você sabe que a conta do celular do prefeito não é paga pela prefeitura, até presente, data, ele paga do bolso dele. Fique sabendo. Gastos com a CAERD, então, nós reduzimos um consumo de conta de água 530 mil em relação ao ano passado, ano de 2016, desculpa. Telefonia móvel, nesse primeiro momento,
tivemos uma redução de R$24 mil e renegociação de contratos de aluguel, que é um número bastante expressivo, que nós realizamos através de um trabalho delegado pelo prefeito, uma reavaliação dos valores pagos nos contratos de locação, porque o município ainda não tem sede própria, então nós revisamos os valores, vendo qual o valor de mercado dos imóveis que estão sendo pagos e repactuamos. Reduziu 1.300.000. Agora, o número mais assustador de todos foram os gastos com manutenção de veículos. Isso aí envolve veículos de todos os tipos. De todos os tipos, máquinas, veículos tudo. Leves e pesados e etc. Em 2016, foi contabilizado e liquidado os empenhos de R$17 milhões com gastos de manutenção de veículos no município de Porto Velho. Valéria, não teve alteração significativa na frota. E nós fechamos 2017 com um gasto de R$5.200.000. Ou seja, parou de quebrar e vocês começaram a dar manutenção. Só nessa rúbrica, comparado ao ano do último ano da gestão anterior, você visualiza que houve uma economia de R$12 milhões. Valéria, eu queria lhe perguntar uma coisa sobre esse último bloco aí, sobre essa manutenção de veículos. Eu tenho aqui uma demanda que me é passada de vez em quando, toda vez que vem aqui alguém da prefeitura, o pessoal que oferece serviço de máquinas, caçamba, máquina pesada, essa coisa toda, olha, pergunta como é que vai ficar a política para nós. Porque eles estão lá com as máquinas paradas e doidos para trabalhar para a prefeitura, para o governo, enfim. E há uma demanda grande da prefeitura para isso. Existe algum estudo para contratação de terceiros? Então, olha, para qualquer tipo de contratação dentro do âmbito do município, se faz necessário um estudo de viabilidade. Perfeito. Que tem que estar, nós precisamos verificar qual que é o nosso potencial interno, orgânico de máquinas e veículos, e para verificar qual a demanda de serviços a serem executados com base nos projetos de governo e emendas parlamentares e etc. Então, assim, nós já estamos visualizando esse estudo, já estamos nos movimentando para vislumbrar uma possibilidade de nos servirmos dessa ferramenta. Então está respondido aí para vocês que me ligaram pedindo para fazer essa pergunta. E eu vou dar mais uma informação para vocês. A semana que vem a gente vai conversar aqui com o secretário de Obras. É o Diego Andrade Lage. Isso. O Diego vem aqui e esse é um tema que a gente vai abordar com ele de novo. Eu perguntei ao prefeito se ele pensava em ter um DR. Ele disse, olha, a demanda é tão alta que eu precisaria ter um DENIT. Eu achei muito interessante a resposta dele. Vamos lá, eu estou com outro quadro aqui para você. Então, por que falar de controle de gastos? Aí, pois é, porque... Essa é a história, a resposta está aí. Na verdade, a gente tem que cuidar do gasto diariamente e não pode parar. É que nem a nossa unha que cresce. Então é uma coisa constante, não para, né? E não pode descuidar, porque tem aquela velha historinha que engorda o boi é o olho do dono, né? Isso. Então, nessa economia que a gente já tem consolidada com relação a esses contratos essenciais, como a gente já mensurou, chegamos a um quantitativo de R$15 milhões. Dentro desse trabalho. Isso representa quanto do orçamento geral? Em torno de? Exatamente esse número eu estou te devendo, porque na minha cabeça eu vou pedir ao Maico ali. O Maico está ali agora, já ele dá uma olhada para mim. Pode consultar. Isso, vai lá, Maico, dá uma olhada para mim. Dentro dessa economia, além dessa economia dos contratos efetivamente, Léo, a gente tem uma economia pré-licitatória, que é aquela da qual eu falei, que a gente auxilia as secretarias para conferir os quantitativos. Perfeito. Em um caso que a gente analisou de um processo, ele chegou estimado em 3.200.000. Aí nós fomos fazer esse cotejamento, baixou para 1.200.000. Então, em um caso específico de um processo, dentro desse estudo, dessa conta de matemática, que eu já te falei que a gente realiza para auxiliar, então reduziu R$2 milhões. Valéria, no dia que você deixar essa SPG, quando você para a SGP, no dia que você parar isso, eu quero lhe convidar para fazer parte de algo que está nascendo aqui e que ainda não deu certo aqui em Porto Velho, mas já deu certo lá em Rolim de Moura, o Observatório do município. Sim, eu acho muito interessante. É muito bacana. E tem uma coisa que eles fazem que é exatamente isso, esse trabalho pré-licitatório. Volta essa tela aí anterior para mim, por favor. Deixa ela aqui comigo até a gente terminar lá. Bom, tá ali. A soma disso aí é 21 milhões. Dados estimados de R$21 milhões, pelo menos isso
Isso até o fechamento de 2017. Certo. Esse número, esse trabalho é constante hoje dentro da nossa estrutura. Nós temos pessoas que trabalham analiticamente, consultando a cada fechamento de mês quanto custa uma unidade de consumo de energia elétrica, quanto que é o custo unitário de unidade de medida de água, telefone, o consumo de combustível. A gente trouxe dentro da estrutura da SGP uma inovação que foi uma instrumentalização de um processo de contrato de combustível por meio de cartão magnético, onde antes, para que os distritos se abastecessem suas frotas, eles tinham que viajar quilômetros e quilômetros para vir na capital para levar o combustível em corotes, que eles chamam, que são os botijões. Hoje a gente tem o serviço sendo atendido na região. Não gasto 50 litros de combustível para vir pegar mais 100 para atender a demanda. Sem nenhum sentido. Não tem sentido. Então, o que a gente faz? Eu costumo dizer que nossa equipe, que a minha equipe, tem um determinado momento do dia em que nós nos reunimos para pensar fora da caixa, pensar soluções eficientes para que tudo fique mais fácil no desenvolvimento do trabalho. Que tamanho é essa sua equipe? Hoje nós temos 32 servidores, dos quais não temos a totalidade de servidores efetivos, porque não existia essa estrutura antes. Fora as 250 outras Valérias que estão já espalhadas, porque isso é semente, né? É uma semente. E o que nós estamos falando hoje? Você falou de estruturante, aquele tijolinho que você falou no início da entrevista. O que nós estamos fazendo para tornar esse trabalho perene? Eu, Valéria Giovânia da Silva, estou de passagem no município, eu não sou servidora. Hoje eu recebi um cargo para executar essa missão, mas quando eu sair vai ficar esse legado para qualquer pessoa que venha, continue esse trabalho, que é um trabalho primoroso, ele é gratificante e a população agradece, entende? Claro, porque isso é cuidado é basilar, dinheiro, né? É basilar. Então, assim, como eu estava te falando, eu vim da área privada, nunca me posicionei nesse cenário, mas certamente eu estava sendo preparada para vir estar aqui, colaborar com o município da qual sou filha. Que legal. É muito bacana. Isso é um orgulho muito grande, né? É muito gostoso. Trabalhar para a sua própria prazeroso. terra é muito bom. Com certeza. Olha, por falar a gente está falando da terra, vou trazer um símbolo daqui da terra, o Caravela do Madeira. Sim. Junto com o Caravela do Madeira, eu vou trazer mais dois parceiros meus aqui. A Rondoquímica, que é uma empresa que está aqui em Rondônia, foi criada aqui a partir do sonho de uma pessoa que queria lavar carros. É verdade, só isso. E aí, de repente, ele descobriu que podia fazer muito mais. E trago também Pemasa. Se você quer fazer economia, como faz, por exemplo, a Valéria com a prefeitura, você já sabe que o caminho é Pemasa, que é tanto da prefeitura como é da nossa vida também, é da nossa vida privada. Vamos lá, então, estou saindo para o segundo bloco. Atenção, você que procura o lugar ideal para fazer aí a comemoração, podendo ser um jantar ou um almoço especial de noivado, casamento, aniversário, formatura e até eventos empresariais. O lugar certo é aqui, Restaurante Caravelas do Madeira. Olha essa vista maravilhosa para o nosso Rio Madeira e você pode fazer essa comemoração ao som de um violino. Gente, essa é a promoção mês de festas aqui no Restaurante Caravelas do Madeira. Para mais de 20 pessoas, só R$35 por pessoa, podendo escolher até 2 pratos. Gostou? Tem mais promoção rolando lá na página do Facebook Restaurante Caravelas do Madeira. É só ficar atento e ficar por dentro e aproveitar, né? Você pode ligar também para ter mais detalhes da promoção, tá? Anota o telefone, é o 999920334 ou ainda o 3221-6641. O Restaurante Caravelas do Madeira tá bem aqui, ó, na beira do rio, na rua José Camacho, 104, no bairro Arigolândia, e espera você para essa comemoração inesquecível. Vem pra cá. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. Valéria, eu estava vendo aqui o seguinte, o Mike já me passou ali o quantitativo. Isso representa, quer dizer, como a gente tem aí um orçamento de 1.300 por ano da prefeitura, isso dividido aí daria quanto? 113 milhões é o valor mensal. Então a gente teria aí uma economia em um mês, sim, vamos pegar aqui, de 17%. Obrigado, Maico. Maico está aqui, está fazendo as contas aqui para a gente. Meu assessor, o braço direito. Braço direito. Aliás, você tem uma outra equipe na prefeitura que está trabalhando com uma outra coisa estruturante, que são os 5 pontos para as PPPs. Sim. Que eu acho muito interessante. Eu conversei aqui com o... Lembra aí o nome dele? Tiago. Então, inclusive, ontem e hoje nós passamos reunidos 2 tardes falando de PPP. Então, isso vai ser um diferencial dessa gestão também. Com certeza. Vai trazer benefícios imensuráveis para a população. Né? Que, às vezes, a gestão pública ela não tem braço suficiente para viabilizar tudo. Não pode, né? Não dá. Então, a gente tem que ter essa consciência e compartilhar. Né? Hoje também, só para caráter ilustrativo, nós estamos com um decreto dentro do município que para adoção de espaços públicos, onde a iniciativa privada pode contribuir para auxiliar na manutenção das praças, dos canteiros públicos, para poder ter essa via de mão dupla. Porque uma cidade melhor, o benefício é de todos. Então, nós estamos também iniciando um processo para fazer aquisição de lixeiras, para poder estimular também as pessoas a cuidarem melhor das vias públicas, porque nós temos equipes tão dedicadas na limpeza pública, na CEMUSB, que às vezes a gente passa e vê acúmulo de lixo na rua, é entristecedor, bueiros que fazem alagar as ruas. Então, assim, essa consciência de zelo pelo público, pela calçada, é uma consciência que a gente precisa disseminar na nossa população, que é extremamente fundamental, né? Ao mesmo tempo, como a gente estava conversando, a gente precisa cuidar da nossa casa, da nossa economia, do mantimento necessário para nutrir, sustentar a nossa família. Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar do nosso trabalho, porque hoje a gente tem um município que não tem salário atrasado, por exemplo. Então, assim, de toda forma que o servidor, às vezes, ele não está tão satisfeito, encontra 1001 intempéries e etc. e tal em relação à sua remuneração, mas a gente tem que enxergar e valorizar isso, porque muitos estados, muitos municípios não estão conseguindo ter essa honradez. E a gente tem que lembrar também que a nossa arrecadação tem um déficit de arrecadação dos impostos de PTU. Então, o município ele se gere com arrecadação tributária, não é verdade? Então, assim, tudo que eu puder fazer para ajudar a estrutura em qual eu estou inserida, é bom para mim a retribuição. Como é que é? A gente tem, dentro da SGP, também um celeiro de campanhas internas. Eu vou falar delas aqui agora, já vou esperar. Segura só um minutinho. Eu queria saber como é que é a sua relação com um outro órgão que está lá
seu lado, Sim. dentro da prefeitura, que é a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Finanças. Quer dizer, se vocês três conversam, se tem essa transversalidade, eu acho que a coisa está caminhando bem, né? Então, o que a gente procura fazer? A gente procura sim estar integrado com essas forças internas, porque tudo acontece a partir dessas estruturas, na verdade. Então, na verdade, hoje, toda essa dinâmica para viabilizar todos os processos, ela tem que ser uma sinfonia. Ela tem que estar todo mundo dentro dessa orquestração extremamente alinhado e afinado para poder acontecer. Porque, como eu falei para você, o processo nasce na secretaria, mas ele transita em todas essas esferas, em todos esses partners dentro da estrutura interna, para poder ele finalizar com a entrega para a população. Então, a gente procura ter sempre esse alinhamento, a gente conversa para poder isso funcionar da melhor forma possível. Atenção, você que está aí em outras cidades. Eu vou trazer um exemplo daqui de Porto Velho que eu acho que merece ser seguido. São as campanhas internas, campanhas em que você envolve a comunidade de uma forma geral, mas que você envolve muito mais o próprio servidor. Pronto, está contigo aí agora. Então, você pode colocar aí na telinha? Isso. Então, a gente, dentro desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, para ter esse despertar dentro dessa comunidade de servidores, nós estruturamos essa campanha do consumo consciente, motivando os servidores a colaborarem nesse sentimento de economicidade da conta de energia. E essa é interna mesmo? É né? interna, totalmente interna, onde nós difundimos esse material, distribuímos em todas as unidades. Pode até passar na tela aí. Tem mais uma aí. Onde tem itens de orientação para manter os equipamentos em stand-by, desligar os equipamentos nos intervalos. Tudo isso são pequenas ações individuais que no todo ela tem uma repercussão positiva, né? Então, pode passar mais uma. Tem a questão da iluminação, do ar-condicionado. Então, assim, a gente ainda, dentro desse sentido, a gente tem um projeto de, na medida que a gente for substituindo equipamentos de ar-condicionado, para a gente substituir no modelo do inverter, porque gera mais economia, obedecendo também aos selos. A iluminação a gente vai buscar também substituir, na medida do possível, por lâmpadas de LED para gerar mais economia. Economia até 7%. Isso. É verdade. Né? Então, assim, eu sei disso que eu fiz em casa. Eu também fiz na minha casa. Olha aí. E é fantástico o resultado, né? Então, como eu falo, é um tijolinho que a gente está construindo, né? E tem os adesivos, os banners que a gente distribui. E essas dicas também, essas dicas você acaba levando para dentro da sua casa, né? Sim, é interessante. Porque você se apropria de informações. Então hoje eu tenho um adesivo na minha geladeira que eu digo, cada abertura de geladeira você está gastando tantos reais. Bom, peraí, eu adote uma caneca. Que história é essa? Sabe por quê? Porque eu sou... Tá bonitinha a canequinha, não tá? São sim. E é o seguinte, Valéria, eu sou colecionador de canecas, né? Olha aí que barato. E que história é essa daí? Essa daí eu gostei. Então, a gente mais também, que as outras. Buscando também essa questão da economicidade e mais ainda da sustentabilidade. A gente está querendo criar esse movimento dentro do município, estimulando os servidores. Como você bem disse, você coleciona caneca, todo mundo tem uma coleção de caneca praticamente. E adeus essa história de copo descartável. Copo descartável. O meu sonho é acabar com os canudos descartáveis também. Não, mas isso aí é uma semente. Então, aí, o que a gente busca? Busca essa motivação pessoal, esse despertar de cada servidor, para que ele leve isso para casa dele, para que ele propague em todos os lugares, em grupos de religião, da família, para levar isso, a autorresponsabilidade de cada uma dessas pessoas, para contribuir com o meio ambiente também, né? Então, assim, é um bem maior, na verdade, que a gente está cuidando. Bom, tem uma outra coisa aqui que você me falou aqui no intervalo, que o dinheiro que a gente economiza, ele está sendo direcionado para outra coisa. Queria que você falasse a respeito disso. Uma economia de 20 milhões, que dá 10% de um orçamento mensal. O próprio prefeito vem trazendo essa informação para a população. Nessa política de asfaltamento das vias públicas,
A prefeitura asfaltou com recursos próprios, numa monta de 20 milhões de reais, vias públicas, ruas da nossa cidade. Então, essa economicidade gerada, ela é reverberada para trazer benefício para a própria população. O trabalho que a gente executa hoje, ele se desdobra em outros frutos. Entende? Assim como foi para o asfalto, ele vai lá para fazer a aquisição das lixeiras, ele vai cuidar da arborização, que a gente precisa ter uma cidade bonita, a gente está na Amazônia, e a gente precisa ver o verde, a gente precisa fomentar a cultura, criar esse sentimento. Ontem, no programa aqui do Adão, que a gente acabou de passar aqui agora, no programa do Adão Gomes, que é o Fala Rondônia, segunda edição, sim, a gente estava falando a respeito disso. Nós temos estamos no meio da floresta amazônica e nós não temos nenhuma cidade que esteja ranqueada como cidade arborizada, sim, nem Porto Velho. E eu tenho a impressão que se a gente plantasse hoje 300 mil mudas de árvores aqui dentro de Porto Velho, a gente começaria a fazer alguma coisa diferente. Mas nem Manaus, nem Acre, nem Rio Branco, nenhuma dessas cidades estão ranqueadas. Você me dá só um minutinho? Sim. Eu vou falar de São Cristóvão, Prever, e vou falar de Socibra, minha querida Socibra. Vamos lá. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Na hora de comprar materiais escolares e também materiais para escritório, você tem que procurar quem trabalha com marcas de confiança. E a Socibra te entende porque trabalha com as melhores marcas, como a Faber-Castell. Aqui você vai encontrar uma variedade muito grande de produtos Faber-Castell, como agendas, giz de cera, lápis de cor e muito mais. E para o seu filho levar tudo isso para a escola, aqui na Socibra você vai encontrar uma variedade muito grande de mochilas a partir de R$ 29,90. A Socibra possui utensílios para decorar tanto a sua casa como o seu escritório. Lembrando que aqui na Socibra você encontra o Shopping da Saúde com uma variedade muito grande de produtos. E ó, Dia dos Pais está chegando, nada melhor que presentear o seu pai com uma linda caneta como essa daqui. Então não perca tempo e vem conhecer a Socibra, localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara. O telefone é o 3211-7700. Quer economizar? Vem aqui para a Socibra. Valéria, quando eu olho aqui algumas cidades de Rondônia, Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná, me dá uma inveja. Eu gostaria muito que Porto Velho fosse daquele jeito. Tem cidades aqui que são menores, bem menores. Ariquemes. E é uma cidade tão bonita, tão bem arrumada. O que é que existe que a gente não consegue isso? Será que é desamor? É falta de conhecer aquela palavrinha chamada pertencimento? O que é isso? Então, assim, a gente pode dizer que talvez tenha um pouquinho de cada item desse da qual você falou, mas hoje a gente percebe que já está disseminando um outro sentimento. Um sentimento de bem-querer pela cidade na qual estamos. Graças a Deus. Então, assim, a prefeitura, ela está iniciando esse trabalho, está resgatando esse bem-querer da população. O prefeito, na sua campanha, pediu para cuidar da nossa cidade, mas, na verdade, ninguém faz nada sozinho, Léo. Esse trabalho é coletivo, cada um de nós precisamos fazer um pouquinho para poder ter o resultado, né? Um resultado maior. Então, assim, como eu falei, cuidar da calçada, tirar o lixinho lá da beira da rua, plantar uma árvore, regar aquela plantinha que a Secretaria de Meio Ambiente está plantando nas vias públicas. É verdade, Robson. Só basta, às vezes, um pouquinho de água para aquela plantinha vingar, entendeu? Eu vou ver se a gente tem aí imagens
dos IPs. Que coisa linda que ficou a nossa cidade com os IPs, Lindo, emocionante. Tem aí, se tiver, eu vou encerrar o programa hoje com aquelas imagens, tá? É emocionante da gente ver isso. É Na verdade, é um sentimento que as pessoas falam assim, nossa, isso é Porto Velho? A gente talvez, gente, a gente ainda não tem. Mas nós vamos ter a capital que a gente merece, que a gente tanto sonhou. Só preciso pedir para vocês acreditarem nessa gestão. Que é para isso que o prefeito está aqui, para isso que esse time que está ajudando esse trabalho vai realizar. Então acreditem que nós vamos conseguir atingir essa missão. Você está me falando que deseja que a cidade seja uma Londrina. Eu quero. Quem sabe? Quem sabe? Londrina é a cidade da minha mulher. E é uma cidade que eu gosto muito, realmente é uma cidade muito bonita. Eu só quero que ela seja uma cidade muito boa para a gente morar. Tomara. Sim. E que todo mundo tenha orgulho dessa cidade. Sim. Que a gente não precise falar mal, que reclamando, tal, não sei o que a gente cuide das mazelas, que a gente resolva. Sociedade, prefeitura, governo do estado, todo mundo junto, que a gente vai resolvendo esse assunto, porque nós já temos 100 anos. Não nascemos ontem. E a gente pode ter alguma coisa muito melhor. Então, política pública, ela não é ligada diretamente às siglas partidárias. A gente tem que pensar que a política pública é o bem comum. Às vezes a gente precisa se despir de siglas para pensar no coletivo. Entende? É verdade. Política pública é isso. Obrigado, Valéria. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande ter recebido você agradeço. aqui. Bom, se vocês tiverem aí, por favor, os meus IPs, eu gostaria muito de encerrar o programa com eles. Amanhã, às 8h30 da noite, não tem, né? Então vamos ficar para outro dia, não tem nenhum problema. Já mostrei bastante eles aqui.